Bom, eu irei apresentar agora o meu TP5. Tá aqui os códigos que eu vou usar para poder utilizar o IPFS, utilizando a imagem do IPFS Cubo, que já está disponível na internet. Ela já está configurada com o IPFS lá dentro. E basicamente o que eu tenho que fazer para poder utilizar ela é configurar as pastas do meu computador, onde vai estar guardado a conexão com o IPFS eh, do Docker e uma pasta onde eu vou colocar os arquivos que eu quero compartilhar por meio dessa imagem Docker. Aí o que eu fiz aqui foi basicamente configurar as pastas, indicar onde elas vão estar no meu computador, executo aqui, baixo a pasta do cubo e já executo ela, o IPFS dentro dela, o daemon do servidor, colocando lá as portas, né, de cada tipo de conexão e onde vai estar as pastas onde eu vou interagir com essa imagem do Docker. Após isso, eu já coloquei um arquivo teste lá na pasta que eu estou conectando com o Docker e fiz com que o IPFS compartilhasse essa pasta dentro do servidor dele, de forma que ele já coloca o PIN lá dentro para poder indicar que eu estou compartilhando esse arquivo na rede do IPFS. Aqui nós podemos ver, eu já vou até recarregar a página aqui, vocês percebem que eu posso encontrar aqui o meu servidor, onde está o IPFS, e o arquivo onde eu vou encontrar, né, a pasta. Isso quer dizer que esse arquivo já está lá no servidor, né? Isso aqui é uma interação, vamos dizer assim, pela GUI aqui do, da API do IPFS, onde eu vou procurar os arquivos que estão dentro do servidor e já estão sendo compartilhados. Como eu não tenho acesso à internet pública daqui, né, eu teria que ter um IP público, eu não tenho como disponibilizar diretamente na internet. O IPFS, como ele é compartilhado entre todos os computadores e demais, é possível que você tenha apenas um sistema de arquivos compartilhado entre todos os computadores, de forma que você não vai ter perda de compatibilidade entre, por exemplo, sistemas de arquivos diferentes. E esse sistema é distribuído de forma que você pode recuperar esses arquivos de forma fácil, por exemplo, e guardar com segurança. Isso por conta, por exemplo, do versionamento dos arquivos e também por conta da descentralização do sistema de arquivo. Os diferentes sistemas de arquivos têm diferentes funcionalidades, cada um tem uma característica específica, mas a gente pode perceber que alguns são evoluções de outros, permitindo, por exemplo, que você inclua mais arquivos, né, ele suporte mais arquivos do que o anterior, é, endereçar mais arquivos do que o anterior. Nesse caso, por exemplo, né, a versão do ST4, ST3 são uma evolução. Mas existem sistemas de arquivos específicos, por exemplo, para sistemas operacionais específicos, como por exemplo o NTFS, que foi desenvolvido pela Microsoft para o Windows, né? Então você tem aí um problema de compatibilidade entre esse sistema de arquivo, por exemplo, e o Unix, né? Então, além disso, né, é, ele permite, como característica, a fácil recuperação de arquivos, diferente de outros mais simples, como o FAT, em que apenas, por exemplo, a diferença entre FAT 12, 16 e 32 é só o número máximo de arquivos indexáveis, mas ele é bem simples, vamos dizer assim. Ele divide os arquivos em cluster e o tamanho depende da tabela de alocação utilizada. E ele não tem aquelas mesmas características do NTFS, por exemplo. O GFS+, que é a evolução do GFS, ele tem uma característica a mais, né, que é colocar essa árvore B para poder indexar arquivos, e ele permite nomes maiores, por exemplo. Então, cada um desses sistemas de arquivos vai ter uma característica específica, em que, em detrimento do tipo de aplicação que você está usando e do sistema profissional que você está usando, você vai escolher um ou outro. E aqui a gente encontra as diferenças, né, entre o EPFS externo, nativo e embarcado. Nesse caso, o ETFS externo, basicamente, ele vai ser um ETFS onde ele é rodado localmente e apenas as conexões, né, com as portas de TCP e HTTP são expostas na internet. De forma que isso é mais seguro e a performance aumenta. No caso, porque a gente usa esse loopback, né, o local loopback, então a gente não tem um problema de overhead de Ethernet. É, Agora, no caso do nativo, é onde você utiliza, por exemplo, um browser que ele vai ter nativamente instalado o IPFS, por exemplo, o browser Brave, ele tem isso, e você pode, além de todas as
de todas as características do IPFS externo, você tem também essas características onde você pode acessar diretamente, né? Como um HTTP, você pode acessar o IPFS lá nas URLs. Ah, e o Embedded Node, nesse caso, né, o não Embedded, ele basicamente vai rodar dentro da memória lá do browser, né, sem necessidade de ter um software verificando, né, executando esse IPFS. E o PFS, ele é diferente dos outros basicamente porque ele depende, né, de, por exemplo, organizações, porque ele é um software, vamos dizer assim, software não, um protocolo eh, descentralizado, de forma que todos podem contribuir e sem, né, anonimamente. E além disso, eh, você tem todas as vantagens, né, de ter somente um único sistema operacional sem incompatibilidade entre outros, e você pode acessar diretamente outras máquinas e outros eh, serviços, né, diretamente pelo sistema de arquivos, sem a necessidade, por exemplo, de utilizar o que a gente considera como web hoje, né? Você impede, por exemplo, que você tenha a saturação, por exemplo, de servidores, porque os arquivos eles não vão estar encontrados unicamente em um único servidor, um data center, mas sim espalhados pelo mundo, de forma que cada um contribuindo um pouquinho pela memória, né, do sistema de arquivos, já é suficiente para que todo mundo possa utilizar.